Amém, irmãos? Vou compartilhar um pouco assim da experiência que eu tive, né, nessa madrugada. Na hora que a apóstola ela ministrou, né, sobre a minha vida, eu comecei a enxergar, irmãos, várias gaiolas. E o Senhor, ele me direcionava a destruir essas gaiolas, né? E aí o anjo colocava uma espada na minha mão e eu começava a destruir essas gaiolas. Só que o material dessas gaiolas, irmãos, era para segurar, sabe? Era muito resistente, muito forte. Eu ia destruindo uma e aparecia mais 2, 3 gaiolas. E nesse momento eu comecei a ver no chão algumas cobras, algumas serpentes. E ali eu comecei a guerrear, irmãos. Chegou um momento que eu senti assim que a minha alma estava saindo, né, do meu corpo. Nesse momento eu já entrei ali num processo mesmo assim, literalmente de arrebatamento. E quando eu entrei nesse processo de arrebatamento, irmãos, eu vi um anjo. E ali eu entendia que era um anjo, digamos assim, um príncipe, né? E eu fiz prova do Senhor. Eu perguntei do Senhor se ele estava nesse lugar, né? Perguntei desse anjo se ele cria no Senhor, que o Senhor tivesse vindo em carne e osso. Ele disse que sim. Irmãos, esse anjo, ele girava aqui no nosso meio. Ele abria as 2 asas dele e ele começava a girar. E eu olhei bem para aquele anjo, eu perguntei quem ele era, e ele dizia que ele era Miguel e que ele estava com a gente. Nesse momento, irmãos, esse anjo ele me levava dentro do inferno. E quando eu chegava lá no inferno, ele dizia assim: você está no lado sul do inferno. Ele dizia essa palavra: você está no lado sul do inferno. Eu disse, meu Deus, nossa. E quando eu chegava nesse lugar, irmãos, era como se fosse assim um grande galpão, sabe? Um salão. E eu via várias gaiolas lá. Todas as gaiolas que eu estava guerreando aqui, né, no físico, eu via lá no inferno, no arrebatamento. E dentro dessas gaiolas tinha pessoas presas lá. E assim, a gente tem que falar aquilo que o Senhor mostra, né, irmãos? Querendo ou não, a gente tem que falar, porque uma hora o Senhor ele pode cobrar. E nesse momento o Senhor ele começou a falar que as pessoas que estavam ali dentro eram pessoas rebeldes, né? Eram pessoas que estavam na vaidade, que estavam nas mentiras. E eu comecei a enxergar essas pessoas dentro das gaiolas e eu não conseguia ver a matéria da carne, né? Eu via assim os ossos e eu via como se fosse um ser meio esbranquiçado, meio branco, assim, como se fosse ali a alma de cada pessoa. Mas, irmãos, eram inúmeras gaiolas, sabe? Assim, tipo, mais de 1 milhão. Eram muitas gaiolas mesmo. E ali eu comecei a ver aquela situação e o Senhor falava para mim, né? Que era para me contar tudo e não era para me esquecer de dizer o nome do anjo que eu via aqui no sítio, né? E era o anjo Miguel. E eu continuei vendo aquela situação, né? De repente o Senhor ele me tira de lá. E quando a gente volta para cá, eu continuei guerreando, irmãos, contra alguns demônios específicos, sabe? E o Senhor me disse algo que eu não posso falar em particular. E foi isso. Amém? Graça e paz, boa noite. Vou relatar a minha experiência, né, que eu tive essa noite. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, primeiro o Senhor me renovou, né? Ele me trouxe um desejo novamente, assim, algo que eu estava pedindo do Senhor já faz um tempo, né? E o Senhor ele me trouxe esse novo desejo novamente, né, no meu coração. E quando ela ministrou sobre a minha vida para que o anjo do Senhor aparecesse, ali o anjo do Senhor aparecia para mim e eu fazia a pergunta para ele e ele respondia que sim. Nesse momento, esse anjo ele me levava até diante do Senhor, mas a gente não ia para o céu. A gente ia num lugar, eu não sei dizer aonde era, mas eu sei que era aqui na terra. E quando o Senhor começa a falar comigo, ele falava assim: eu quero te levar a um nível um nível ainda mais profundo. E eu falava amém, Senhor.
E na hora o Senhor, ele tomava assim nas minhas mãos. Eu sentia a mão do Senhor me tocando. E ele me levava assim acima da terra. Quando eu começava a ver assim a terra, né? E eu via assim como se fosse um planeta, mas como se fosse ele meio rochoso. E ele vinha de encontro com a terra. Só que é como se eles dois assim viessem na mesma direção. Eu achava que eles iam dar assim, bater no meio. Mas só que quando chegava bem perto, ele mudava a rota e pegava na metade da terra. Eu via uma parte da terra, ela desaparecendo. Era como se passasse uma faca ali. E aquilo sumia do nada. E eu ficava ali desesperado de ver aquilo. Na hora, o Senhor ele me levava até na terra novamente. Aqui tinha sobrado da terra. Quando eu via, irmãos, uma grande tristeza, um grande desastre acontecendo na terra. Eu via do céu descer umas bolas de fogo, eu via água cobrindo casas, eu começava a ver pessoas no chão pela metade, cortada, gritando, sentindo dor, e eu não podia fazer nada naquele momento. Eu começava a ver avião explodindo no alto, eu via aqueles destroços caindo em cima de pessoas, em cima de casas, eu via carro caindo dentro de buraco. Irmãos, era como se eu estivesse ali assistindo um filme naquela hora. E eu começava a me desesperar. E eu falava, Deus, não deixa acontecer isso, não deixa. E aí eu sei que na hora o Senhor me tirava, né, daquela visão. E aí ele me levava no centro da terra. Ele falava assim, olha para cima. Quando eu olhava para cima, eu via o céu aberto. Eu via o anjo Miguel, ele preparando uns anjos. Eu via uns anjos de fogo, eu via uns anjos que eles tinham as 6 asas, eu via uns outros que eles tinham 2, e assim ia, irmãos. Era muito anjos que estavam ali, e como se ele tivesse ali dando uma ordem para eles estarem esperando algo que ele ia falar. Naquele momento eu vi aqueles anjos se alinharem, um ao lado do outro, né, esperando algo. E aí o Senhor falava, ó, continue olhando, continue observando. E eu via uma escada, começava a descer os degraus dessa escada. Mas quando chegava bem perto da terra, parava os degraus, ficava parado ali. E aí o Senhor falava, agora olha para o outro lado. Quando eu olhava para o outro lado, eu via o inferno. E do mesmo jeito que eu via Miguel preparando os anjos do Senhor, assim também eu via no inferno. Eu via o próprio Satanás, ele preparando o exército dele. Eu via vários demônios, irmão, de todo jeito. Irmão, se eu fosse desenhar demônio, cada um, de um por um, não ia ter papel para me colocar todos ali. Porque eram milhares de demônios reunidos. Mas só que ele falava, continue observando. Eu não via uma escada, irmão, mas eu via um buraco se abrindo no inferno. Um buraco negro. Naquele momento, né, que eu ficava olhando aquele buraco, o Senhor ele me levava até dentro do inferno. Quando eu chegava dentro do inferno, eu via uma roda e ela começava a girar. E eu via um rolo em cima dessa roda. Quando eu olhava assim bem de perto, que ele me aproximava bem perto daquela roda, ela era muito enorme, grande, e aquele rolo rolava. E quando eu chegava bem perto, eu via milhares de pessoas correndo naquela roda e aquele rolo vindo atrás. E eu ficava olhando, e quando eles paravam de correr, aquele rolo passava por cima deles. Era uma coisa muito feia, eles estouravam. E quando eu olhava para o lado, eu via um monte de fogo, lava de fogo, assim, aquele cheiro fedorento. E aqueles demônios falavam, vocês não podem parar de correr, senão vocês vão ser esmagados. E se vocês pularem, vocês vão ser queimados. Irmão, eu via pessoas caindo dentro daquele lago de fogo. E eles voltando de novo, gritando com dor. E ao mesmo tempo aquele negócio ia rolando em cima deles. E continuava.
E eu perguntava assim, Senhor, mas por que está acontecendo? Ele falava assim, esse é o vale dos preguiçosos, ele falava. É assim que eles vão sofrer eternamente. E aí depois ele me mostrava um outro, aonde eu via uma grande prensa. Eu via eles colocavam o braço deles assim, e aquela prensa descia em cima do braço deles e esmagava. E vinha um outro demônio e cortava os dois braços dele. E falava assim, aqui é o vale dos ladrões, daqueles que roubaram. Aí depois ele me mostrava de umas outras pessoas, a qual eu via eles abrindo a boca, esticando assim, arrancava a língua de dentro. E falava, esse aqui é o vale dos mentirosos. E assim ia, irmão, cada vale. E eram milhares de pessoas. E daí, nesse momento, eu falava assim, eu não quero mais ver isso. Ele falava assim, ainda não terminou. Irmão, quando eu vi o Edilson falar a experiência dele, o meu coração acelerou. Porque a mesma visão que ele estava tendo, naquele momento o Senhor me mostrava. Eu via as gaiolas, eu via as pessoas, eu não via o rosto dela, mas eu via como se fosse a alma delas presas dentro daquele lugar. E o Senhor falava assim, você está vendo essas almas aqui? Elas são preciosas, mas só que elas estão presas, ainda estão vivas na terra. Ele falava para mim. E aí eu ficava clamando ao Senhor naquele momento para que o Senhor pudesse fazer algo pelas vidas. E o Senhor tomava de novo na minha mão e me trazia na terra. E eu via, irmãos, alguns feiticeiros, alguns macumbeiros reunidos e fazendo sacrifício para que aquelas pessoas fossem a cada dia mais sendo aprisionadas, que não saísse daquele pecado que eles estavam caminhando. E eu começava a ver, irmão, sacrifício em cima de sacrifício. E aí o Senhor falava assim, mas eles pensam que estão ganhando, ele falava. E aí o Senhor me mostrava muitas pessoas de joelho orando e clamando ao Senhor. E ele falava bem assim, ó, ainda quando tiver um justo orando por mim, eu estarei ouvindo a oração deles. E aí naquele momento o Senhor falava bem assim, ó, aquelas almas que você viu, é tempo de ganhar elas, é tempo de fazer algo. A minha vinda está próxima. E aqueles que não acreditam que a minha vinda está próxima, que trate de se consertar diante de mim. Porque naquele grande dia, se encontrar em falta, vai estar lá dentro daquela gaiola e eu não vou poder fazer nada. Ele falava. E ele falava bem assim, alerta minha igreja, que salve o máximo de pessoas possíveis, para que o meu reino, ele venha se alegrar. Naquele momento que ele falava assim, olha novamente para o céu. E eu olhava e eu via o céu aberto ainda mais. E eu começava a ver as maravilhas do Senhor. Eu começava a ver o céu ainda mais lindo de como ele era. Eu via os anjos do Senhor trabalhando na casa de pessoas. E aí eu via pessoas alegres, como se eles estivessem preparando uma grande mesa, uma grande chegada de muitas pessoas. E aí eles estavam muito alegres, muito felizes. E eu via eles numa alegria tão grande que aquilo me chamava muita atenção. E eu falava, Senhor, me deixa estar lá, me leva para lá. Ele falava, ainda não é a hora. E aí depois o Senhor me levava assim a ver a porta do céu. E eu via o anjo do Senhor, um anjo grande, segurando um livro. E ele falava assim, está tudo preparado. E aí o Senhor me trazia novamente a ver a nação, a ver o mundo. E eu via o Senhor com as mãos assim, ó, ele segurando o povo dele no meio dos braços. E eu via Satanás tentando alcançar aquelas vidas. E o Senhor intervindo ali com os braços dele. E ele falava assim, ainda não aconteceu o pior, porque os meus braços estão na minha nação, está no meio do meu povo, ele falava. Ele falava assim, mas eu estou segurando o máximo para que vocês alcancem aquelas vidas que estão presas dentro daquelas gaiolas. Ele falava para mim, diga à minha igreja que chegou o tempo de ganhar minhas vidas. Amém. Essa foi a minha experiência.
A graça e a paz, povo de Deus, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas duas experiências com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, que experiência tremenda. Os irmãos foram arrebatados ao inferno, viram as gaiolas, as jaulas, né, de tortura, viram as torturas. O irmão Everton também tem bastante experiência no céu e o Senhor mostrou algo também no céu. Irmãos, a Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Amém? Não vamos descansar, vamos estar esperando. Não, depois da morte segue-se o juízo. É tipo aquela parábola que Jesus contou, aquela história, né, que eu acredito que foi real, né, do Lázaro ali e o homem rico, né? O mendigo, e sabe, irmãos? E verdadeiramente, depois da morte segue-se o juízo. E assim como aqui na terra, irmãos, a pessoa ela é presa, a sentença dela é dada de acordo com o crime que ela cometeu, né? Se é um assassinato, ela vai passar tantos anos na cadeia, né? Um homicídio, né? Se foi um roubo, se foi um estupro, algo assim, vai pagar de acordo com o crime que ela cometeu. E no reino espiritual também não é diferente. Amém, irmãos? É de acordo com o pecado. Agora entenda que as leis que regem o reino espiritual e as leis que regem, né, o reino físico tem algumas coisas diferentes. Né? Já expliquei aqui no canal. A Bíblia fala que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, espiritualmente, né, não é só você matar alguém que você é um assassino, mas você odiar o seu irmão, você amar o dinheiro. A Bíblia chama que é idolatria. Não é só, apóstolo, mas eu não adoro imagem. Mas se você ama o dinheiro acima de tudo, você é um idólatra, vai ser castigado com os idólatras. Você está entendendo, irmãos? Então, o Senhor tem alertado a sua igreja, né? O Senhor desde o princípio, né? Eu acho interessante quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, né, apóstola? Jesus disse bem assim para a irmã dele assim: olha, Lázaro há de ressurgir, né? Ele vai ressuscitar. Ela, sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Já era pregado isso, né, apóstola? Já era pregado céu e inferno. Ela já sabia, né, sobre isso. Então, irmãos, o Senhor tem alertado a sua igreja como nunca. O Senhor tem arrebatado essa experiência. Se vocês ouviram aí os grilozinhos lá atrás, né, essas experiências foram lá no sítio da igreja. Nós fizemos a live, depois vamos orar aqui um pouquinho, começamos a orar, o Senhor já foi arrebatando, o Senhor já foi, né, sabe, irmãos? Então, queridos, o Senhor tem alertado a sua igreja de forma poderosa, né? O Senhor tem mostrado o caminho, o Senhor tem mostrado muitas das vezes que aquilo que não consideramos pecado é pecado, né, apóstola? Somente o Senhor já falou sobre preguiça, sobre a gula, a glotonaria, não é isso, apóstola? É isso. Sempre a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus, de estar nos dando que não tem cessado os arrebatamentos, as experiências, Deus sempre nos conduzindo o caminho, sempre nos mostrando o que temos que mudar, o que tem que renunciar, o que tem que melhorar. Né? A palavra do Senhor, tudo isso tem dentro da Bíblia, tudo está disponível, né? Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, ainda usa de dons, de revelações, de experiência para nos alertar que a volta dele está próxima, que precisamos mudar algo em nós, que precisamos de transformação, que precisamos ser restaurados, que precisamos ter uma vida de intimidade de fato com Deus, né, irmãos? Então tudo isso, cada experiência que eu vejo, por mais terrível que muitas vezes seja as experiências, porque ir ao inferno, irmão, só quem já foi ali no inferno, em algum vale no inferno, que já viu alguma espécie de tortura, sabe que lugar terrível, horroroso, né, tenebroso, e que não foi feito pra gente, né? Mas infelizmente, pela rebeldia de muitos, são conduzidos àquele lugar terrível. E quando vai essa experiência, por mais terrível que seja, eu vejo o reflexo da glória, da misericórdia, da bondade de Deus, que ainda nos mostra coisas que pode nos levar ao inferno, e Ele nos dá uma oportunidade de reflexão, de mudança, de refletir nos nossos atos, nas nossas ações, para que a gente não tenha um fim trágico, né, terrível, como os demônios, né, irmãos? Então eu vejo isso como a bondade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos com essa experiência.
Amém, queridos. Que possamos seguir caminhando em nome de Jesus. Como diz o profeta, conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essas experiências. Pai querido, Pai amado, eu sei, Senhor, que o Senhor tem os seus planos, os seus propósitos. Pai querido, Pai amado, nenhum dos teus planos serão frustrados. Pai querido, Pai amado, então nos ajuda, Senhor, a andar no centro da tua vontade. Nos ajuda, Pai querido, Pai amado, a cumprir o teu propósito. Senhor, não queremos ir para o inferno, não queremos, Pai, ser contado com aqueles que serão lançados no abismo. Então nos ajuda, Pai, a te amar cada dia, a amar os teus caminhos, a amar a tua presença, a amar, Senhor, a sã doutrina do Senhor, a amar a santidade, a santificação. Pai querido, Pai amado, então, Senhor, que o Senhor possa abençoar teus servos também, que o Senhor continue derramando a tua graça, derramando dons, que o Senhor continue apontando o caminho para a sua igreja, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que Deus siga te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.